Olá, pessoal. Olá, alunos, tudo bem? Esse vídeo é para dar uma relembrada, tá? No conteúdo de cartografia e também a questão do Google Earth Pro, tá? Esse software ele é gratuito, tá? Então vocês conseguem baixar ele é da própria Google, né? E fazer a instalação no seu próprio computador, tá? Como que funciona esse software, então? Ele é um conjunto de imagens de satélite, né, que são colocadas, que são alimentadas, né, diariamente aí num aplicativo, num sistema, né? Então ele possui imagens de várias datas, né, e de várias resoluções também. Então são imagens de datas diferentes, de tamanhos diferentes. Então não significa, né, que numa determinada região tem mais imagens que a outra, vai depender da compra, da aquisição do mosaico, né, de imagens de satélite. Então, normalmente, como de uma empresa, algum órgão adquire uma imagem de satélite, né, essa imagem, também uma cópia dela, é passada pelo Google, né, para poder fazer o lançamento dessas imagens. A dificuldade, obviamente, é que essas imagens elas não são corrigidas, não tem um processo a gente fala ali de correção de ortomosaico, ajuste de relevo, entre outros. Então a imagem ela em si, ela tem algumas falhas, né? Por isso que a gente não pode trabalhar com engenharia, com a parte de precisão, né? Utilizando esse software, tá bom? Então tomar certo cuidado na hora de estar trabalhando com imagens do Google, porque elas vão ter um deslocamento ali, uma imprecisão cartográfica. Mas, obviamente, ela serve, né, como uma grande ferramenta de navegação, de localização e por aí vai, tá bom? Então, vamos lá para a parte de revisão de cartografia, tá? Então, a gente tem duas formas de estar trabalhando nesse globo, tá? A primeira delas é vir aqui na ferramentas, opções, a gente visualiza que uma delas seria o universo transverso de mercado. É uma forma de representar a Terra, né? Então, a Terra, no UTM, a Terra foi dividida em 60 pedaços. Então, por isso a importância de saber qual que é o pedaço que eu estou trabalhando num levantamento topográfico, tá? Por quê? Vai repetir as coordenadas 60 vezes, elas se repetem 60 vezes, tá? Então, eu preciso saber qual que é o fuso, qual que é o meridiano central que eu estou fazendo no levantamento, tá? Então, se ela estiver aqui no UTM, eu vou ter as coordenadas em metros, tá? E eu vou ter essa quantidade de fusos. Se eu for, né, lá em Belo Horizonte, e por acaso quiser lançar uma coordenada em algum determinado ponto aqui em Belo Horizonte, deixa eu ir direto aqui. Então, se eu for e quiser lançar uma coordenada em Belo Horizonte, eu tenho que ter uma ideia em qual pedaço, né, do globo terrestre que eu estou. Então, aqui, né, bem na Praça 7 aqui, minha referência, eu posso vir aqui e lançar um marcador. Então, o que eu tenho de referência aqui? Ó? Aqui nesse aplicativo, deixa eu fechar aqui, eu vou ter aqui marcador de ponto. O marcador, então, pessoal, é um ponto mesmo. Então, estou lançando um ponto. Eu tenho a possibilidade de criar um polígono e tenho a possibilidade de criar uma linha. Então, são essas três mais importantes. Ponto, polígono e linha. Se eu quiser criar um ponto, eu clico aqui, ele vai me apresentar. Está lá o meu ponto, né? Eu posso mudar o nome dele, por exemplo. Vou escrever aqui BH, por exemplo. E aqui ele me dá que eu estou no fuso, na zona 23 em Belo Horizonte. E aqui são as coordenadas em metro. Aí é aquele caso que eu comentei com vocês. Eu estou com a coordenada em Belo Horizonte. Como é que eu sei? Por causa do meu 23. Então, se por acaso eu pegar esse 23 aqui, ó, vou dar um OK. Coordenada de Belo Horizonte está aqui. Estou diminuindo o zoom. Então,
Se por acaso eu pegar essa coordenada aqui e não conhecer cartografia, não saber para que serve o 23 e colocar, por exemplo, 22, eu vou cair, olha só, lá no Triângulo Mineiro. E se por acaso também, né? Então, a importância desse cara é exatamente qual pedaço que eu estou. Então, se eu colocar aqui 24, por exemplo, eu vou cair no oceano. Então, é importantíssimo eu saber para que serve o fuso. Minas Gerais, o estado de Minas Gerais, ele pega desde o fuso 24 como 22, então o Triângulo Mineiro vai estar pegando aqui o fuso 22, região da Zona da Mata vai estar pegando o fuso 24, a nossa região aqui, o 23. Então, eu tenho que entender realmente na coordenada do TM qual o pedaço que eu estou. Então, a coordenada do TM dividiu a Terra em 60 pedaços, eu tenho que saber qual é o pedaço que eu estou, e a coordenada ela vai ser dada em metros, tá? Uma outra forma de trabalhar com coordenadas, aqui no Google, quando eu venho em ferramentas, opções, é trabalhar com graus, minutos e segundos, trabalhar com a Terra, vamos dizer assim, esférica, né? Então, quando eu venho em grau, minuto e segundo e dou OK, eu posso ir lá na coordenada de Belo Horizonte, ó, vocês podem ver que mudou a grade. Agora eu tenho os trópicos, o Equador e Greenwich. Então, aquela relação, acima do Equador é positivo, abaixo do Equador é negativo. Né, ou seja, norte e sul, né? A leste, né? Ele vai te dar positivo e a oeste ele vai te dar negativo. Então, o Brasil ele vai estar a sul do Equador e a oeste de Greenwich. Então, as nossas coordenadas no Brasil elas são negativas por causa dessa convenção que foi dada. Então, se eu for lá na coordenada de Belo Horizonte, deixa eu fazer um ajuste dela aqui. Deixa eu ver qual. Então, se eu criar um marcador aqui, ó, ele vai aparecer como? Graus, minutos e segundos. Então, a minha latitude, ela está vindo do Equador, então eu estou a menos 19 graus do Equador, e aqui minha longitude está vindo de Greenwich, eu estou a menos 43 graus de Greenwich, tá? Então, essa é a minha relação aí de latitude e longitude, né? A latitude, ela está andando de eixo norte a sul, e a minha longitude de leste a oeste, né? Então, ela vai estar dependendo ali do meu sinal. Ou eu coloco o Szinho de sul, ou coloco menos de negativo, né? Se for no sul, se for positivo vai ser norte. E eu tenho que colocar aqui ou O ou negativo nesse caso, porque eu tenho que representar que eu estou a oeste de Greenwich ou que eu estou negativo de Greenwich. Então, referências básicas que eu tenho que estar colocando aí, tá? Então, falei em coordenada no Google, eu vou ter as duas opções mais importantes, grau, minuto, segundo, que é latitude e longitude, né, coordenada geográfica, ou vou ter a coordenada UTM, tá bom? O que mais o Google me dá de ferramenta interessante? Eu posso criar um mapa no Google. Então, para criar um mapa, vou pegar aqui a Praça Raul Soares. Então, eu posso criar um mapa de localização, eu vou tirar aqui, a gente vai gerar um mapa aqui baseado, então, nessa região, então eu posso vir aqui, clicar um ponto, então vou colocar aqui, Praça Raul Soares, então, tá aqui o nome da praça, eu posso vir e criar polígonos, faz de conta que, por exemplo, eu quero representar esse prédio que tem aqui. Então, eu consigo desenhar, basta eu clicar aqui, vou arrastando, eu consigo inclusive mudar de cor, circunscrito para sólido, posso trabalhar com cores diferentes aqui, tá? No meu mapa. E eu consigo então criar polígonos, pontos e também linhas. Se eu quiser representar uma linha, eu venho aqui no caminho e eu posso, por exemplo, pegar a situação aqui. Por exemplo, uma avenida, eu posso estar representando aqui, né? Essa minha situação aqui. Então, tá aí, né? Uma ilustração. Posso vir aqui mudar o estilo, posso mudar a largura da minha linha,
Posso mudar a cor, obviamente, né? Então, com isso, eu gero, né, uma situação de posso estar gerando um mapa. Uma ferramenta muito importante é o tal do KML, KMZ. Vários órgãos públicos, eles solicitam que você faça um mapeamento e depois mande o KML do ponto. Então, para gerar KML, vocês viram como é que a gente gera o polígono aqui, o ponto, o marcador. Então, se eu quiser gerar um KML, tá aqui, ó, meu polígono aqui, ó, meu ponto Belo Horizonte, Praça Aos Soares, aqui. Basta eu clicar com o direito aqui nos lugares e vir aqui, ó, salvar lugar como, ele vai me dar a opção e eu posso estar salvando ele, por exemplo, em KMZ ou KML. O que seriam essas versões KML e KMZ? É como se fosse um ponto doc do Word, como se fosse um ponto DXF ou DWG do CAD. Então, uma extensão do Google Earth. Quando eu salvo aqui, na Praça Raul Soares, esse ponto aqui desse jeito, eu salvo, ele vai aparecer para mim lá um íconezinho. Eu posso mandar esse ícone para qualquer pessoa. A pessoa clicou, ela tiver o Google Earth instalado, ela consegue localizar. Aí alguém pergunta assim, né? Ah, professor, não era muito mais fácil dar o endereço? Tá, mas e se eu tiver uma fazenda numa área rural e eu precisar representá-la para um órgão público, né? Eu preciso licenciar uma água numa fazenda. Eu vou dar o quê? O KML, né? Porque o KML, o analista lá de meio ambiente, ele consegue identificar onde que fica dentro da fazenda a outorga que eu estou querendo, o licenciamento que eu estou querendo, tá? Então, na hora de gerar KML ou KMZ, basta eu clicar em cima, né, do desenho que eu fiz, a camada que eu fiz, né, se for ponto, linha e polígono, e vou mandar salvar como ele vai gerar um ícone, tá? Da mesma forma, para poligonal. Polígono também eu venho aqui, clico, salvar lugar como, ele também me gera um KMZ, um KML, então eu vou ter o polígono ali também, tá? Então, gerar KML e KMZ, bem tranquilo, eu faço o desenho, e ele exporta apenas o ponto, tá, pessoal? Quando eu exportei aquele lá, eu exportei só o ponto. Aí eu posso exportar depois o polígono, se eu quiser, posso exportar a linha. Então, ele gera um arquivo ali de alguns kbytes, bem levinho. Eu consigo anexar no e-mail, mandar para qualquer pessoa. A pessoa consegue abrir esse arquivo e consegue identificar qualquer área no globo terrestre ali, se ela estiver bem representada e bem localizada, tá bom? Então é isso, tem que tomar um certo cuidado, só confuso, talvez você digita a coordenada ali, você tem que tomar um certo cuidado, tá bom? Como que gera o mapa, né? O mapa, então, se eu fiz esse desenho aqui, que é representar o meu mapa, eu posso vir aqui, ó, arquivo, salvar, salvar imagem. Quando eu mando salvar imagem, clico aqui, ele me dá uma opção, então ele me pede aqui, ó, título, então eu posso colocar aqui, Praça Raul Soares. Aí eu posso colocar uma descrição aqui, Belo Horizonte. Ele vem aqui com a legenda. Ele representa para mim o norte. Ele me dá uma escala gráfica, tá vendo? 600 metros, esse pedacinho aqui. E ele me explica que isso aqui foi feito no Google Earth. Então eu consigo, né, melhorar o zoom, melhorar a escala. E eu consigo gerar um mapa de localização, por exemplo. Eu posso colocar outras referências, né, alterar aqui algumas configurações. Então, aqui, inclusive, a resolução que eu quero, tá? Posso trabalhar com a resolução, melhorar a qualidade da imagem e tudo mais, e com isso eu consigo encaminhar, né, um mapa de localização para qualquer pessoa também, salva em formato JPEG. Então, é uma ferramenta interessante, porque ela vai estar trabalhando ali um mapa de localização também, né, com imagens no fundo, ou algumas outras opções que eu quiser aqui, ó, né? Então, ele tem ali um básico do básico de um mapa, né? Ele vai ter a legenda, vai ter a opção de título, você pode colocar quem foi o autor do desenho, né? Lembrando sempre que é mapa de localização mesmo, né? O Google não tem qualidade cartográfica suficiente para precisão cartográfica, tá bom? Então, feito isso, né? A gente tem, só mandar salvar aqui, ó. Aí eu dou o nome lá, mapa, escolho, né, a área lá, tá salvo
o meu JPEG com relação ao meu mapa, tá? Então, com isso, eu estou gerando desde o mapa em JPEG, desde os KMLs ou KMZs de cada um desses caras, tá? Então, o Google tem essas qualidades, né? Essas possibilidades. Então, a gente trabalha ali a revisão de cartografia. Lembrar, então, que a gente tem coordenado TM lat-long, né? Coordenada geográfica. Lembrar que a gente precisa dos sinais na geográfica e a gente precisa saber o fuso, né? Quando a gente trabalha com relação ao TM, né? O Google, ele está em WGS 84, ele é um elipsoide global e ele é similar ao nosso Sirius 2000. Então, as coordenadas elas vão estar praticamente idênticas, né? A diferença é de torno de 1 centímetro. Então, a gente pode considerar, né, idênticos. Então, o Google está no sistema WGS 84, sendo que no Brasil, a partir de 2015, todos os levantamentos têm que ser feitos no nosso Sirius 2000, tá bom? Então, dá para utilizar sim, porque a diferença ela é mínima. Para fins práticos, a gente considera a mesma coisa, tá bom? Feito isso, né, salvamos a imagem. O Google também tem algumas outras ferramentas interessantes. Uma delas, muito interessante por sinal, vou levar aqui para uma região que eu sei que está acontecendo um adensamento. Então, aqui é a região do Vila da Serra, eu consigo vir aqui no Google, nesse reloginho, e pegar imagens históricas. Então, consigo ver como que era em 2010 a ocupação, como que era a ocupação em 2008. Então, olha só, em 2008, né, poucos prédios, poucas ocupações estavam acontecendo no local, então eu consigo ter uma análise temporal da ocupação nessa região. Aí, 2023, como é que está? Eu posso pegar, por exemplo, a implantação de um loteamento, vamos pegar aqui um loteamento que aconteceu depois. Deixa eu localizar aqui. Então, aqui é uma área densada, um loteamento fechado. Vamos ver como é que era em 2011, se não me engano, 2008. Deixa eu ver se vai carregar. Vai carregar. Então, olha só, em 2006, as ruas sendo abertas, de terra, né, a região de mata e tudo mais. Então, eu consigo ter um histórico. Em 2004, como que era? Então, não tinha nada em 2004, né? Não tinha sido aprovado o loteamento. Então, eu consigo ter uma análise histórica, né? Inclusive verificar para qual setor, para qual região, né, o município, ou os municípios, ou questão de degradação ambiental. Então, tudo isso, né, facilita ali as nossas análises ambientais, físicas, plano diretor de municípios, eu consigo ter uma análise temporal das imagens de satélite aqui, tá? Além disso, né, o Google tem uma ferramenta de medir distância, né, então consigo com ele ter uma ideia, né, não tem qualidade cartográfica, mas eu posso ter uma ideia, né, por exemplo, vou pegar uma distância aqui, consigo verificar qual que é o tamanho, né, da frente aqui desse imóvel, por exemplo, 150 metros, né, então por aí vai, eu consigo ter, né, realizar estudos, né, mínimos, né, uma análise sem ter ido no local. Isso é muito bom para dar orçamento, por exemplo. Eu uso muito o Google para dar orçamento. Talvez eu tenha que fazer um levantamento topográfico em um determinado local, a pessoa me passando o endereço, né? Você tem que fazer o levantamento desse terreno aqui. Então tá, você já mais ou menos você tem o endereço, você vai lá, pega o homenzinho que tem aqui, ó, joga lá, você vai cair no Street View. Pelo Street View, você vai ter a noção, né? Como que é o terreno ali, se ele é plano, se ele é acidentado, se tem muita vegetação, você consegue ter uma ideia, né, inicial do terreno sem ir no local. Então, serve para uma pré-vistoria, uma vistoria inicial, vamos dizer assim, para poder ter um reconhecimento, né? Então, é uma ferramenta aí possível também. Então, né, são várias ferramentas existentes, acho que a maior e mais importante realmente é a utilização do KML, KMZ e do mapa de localização, e também a questão ambiental, de identificar etapas, né, de ocupação, de evolução e tudo mais, tá? Então é isso, né, uma ferramenta
interessante, tem outras, né? Tem questão de altimetria, acho que eu não cheguei a comentar, mas a gente consegue representar aqui, ó, aqui está no relevo, deixa eu ligar o relevo aqui que estava apagado. Então, quando eu gero o relevo, né, para fechar, eu consigo ter uma noção de declividade das coisas. Então, eu pego um ponto mais alto, consigo enxergar realmente uma altitude, uma certa situação, uma bacia hidrográfica, um topo de morro. Então, eu consigo ter uma noção altimétrica, né, baseado no Google Earth também, tá vendo? Pontos de maior cota e tudo mais. Então, girando aqui o mouse, eu consigo ter uma noção realmente de topografia também, né? Sem precisão cartográfica, né? Mas, obviamente, dá para ter uma noção de bacia hidrográfica também, tá? Então, ele tem algumas funções aí, tá? Questões, né? Nem tão, talvez, extremamente técnicas, né? Questões ali que qualquer usuário comum pode estar utilizando. Então, o Google, ele é como se fosse um SIG, um sistema de informação geográfica, então ele tem imagens com bancos de dados, né, amarrados ali, como se fosse uma planilha de informações. Então você consegue clicar, consegue localizar a rua, consegue localizar alguns endereços. Então ele tem uma ferramenta, né, que auxilia, né, o usuário a entender melhor o espaço físico, tá bom? Então é isso, né? Com relação ao Google Earth, é uma ferramenta não tão nova, já está bastante utilizada no mercado. Então, eu sugiro vocês praticarem um pouco aí, já que é gratuito, é fácil, né? E vocês podem estar utilizando ela no dia a dia aí, tá bom? Agradeço aí, até a próxima.